Zeynep ficará cara a cara com a verdade. E o choque será devastador. Nos próximos capítulos, a vida da jovem virará de cabeça para baixo no instante em que ela descobrir que Meleque está viva. A revelação será forte demais. Zeynep sentirá o chão desaparecer sob seus pés. O coração disparará. A respiração ficará curta. E, sem conseguir reagir, ela desmaiará, caindo dura no chão, entre a vida e a morte. Dona Kait, por outro lado, entrará em pânico. O medo de que a filha descubra toda a verdade sobre o falso falecimento da criança a deixará fora de si. Desesperada, ela tomará uma decisão extrema. Tentará comprar o silêncio de Su. Mas o destino não permitirá que a mentira continue. Doru ouvirá, por acaso, a confissão do pior segredo de sua própria mãe. O choque será imediato. A revolta, inevitável. Sem pensar duas vezes, ele enfrentará Kait. E a impedirá de continuar enganando Zeynep. Enquanto isso, Zeynep tomará uma atitude drástica. Uma decisão que deixará todos de queixo caído. E mudará para sempre o rumo da novela. Tudo começará no momento em que Zeynep chegar à porta da casa de Dona Ezel. E se deparar com Meleque viva, ali, diante de seus olhos. A jovem ficará completamente paralisada. O olhar fixo. O corpo rígido. O mundo ao redor parecerá desaparecer. De repente, ela cairá no chão, desacordada. Dona Gonu e Dona Ezel ficarão de olhos arregalados, sem acreditar no que estão vendo. Zeynep permanecerá inconsciente por longos minutos. Enquanto isso, a pequena Meleque, sem entender o motivo do afastamento de Zeynep, sem saber da verdade, tomará uma decisão extrema. A criança decidirá fugir. Ela correrá em direção à porta, determinada. Dona Gonu entrará em desespero. Meleque, minha filhinha, minha netinha, volta aqui! Gritará ela, com a voz embargada, tentando alcançar a menina. Mas Meleque não olhará para trás. Ela fugirá, desaparecendo da vista de Gonu. Desesperada com o estado de Zeynep, Gonu voltará correndo. Com a ajuda de Ezel, elas colocarão a ex-professora deitada no sofá. Zeynep continuará desacordada. Gonu andará de um lado para o outro, roendo as unhas, tomada pelo nervosismo. E agora, o que é que eu faço? Ela se perguntará, aflita. Nesse exato momento, antes que consiga pensar em qualquer solução, Zeynep começará a se mexer. Ela abrirá os olhos lentamente. Ainda confusa, passando mal, Gonu se aproximará rapidamente, segurando sua mão. Com a voz fraca, Zeynep finalmente falará. Dona Gonu, a senhora não tem ideia do que aconteceu comigo. E o peso da verdade começará, pouco a pouco, a cair sobre todos. De repente, um mal-estar profundo tomará conta de Zeynep. A voz sairá fraca, quase trêmula. De repente eu me senti tão mal. Ela dirá, respirando com dificuldade. Eu acredito que vi uma aparição, algo da minha mente. Algo que, na realidade, não existe mais. Gonu engolirá seco. O coração baterá forte no peito. O medo tomará conta. Tentando se manter firme, mesmo sem saber o que fazer, ela insistirá, aproximando-se ainda mais. Como assim, querida? Do que você está falando? Zeynep terá dificuldade até para abrir os olhos. A cabeça latejará. Mesmo assim, ela falará, quase num sussurro. Eu vi a Turna, bem diante dos meus olhos. Nesse exato instante, Gonu arregalará os olhos. O corpo reagirá antes mesmo que ela pense. Ela dará um pulo do sofá. Esse movimento será suficiente. Zeynep perceberá. Não foi imaginação. Não foi um delírio. Muito menos um fantasma. Era realidade, nua e crua. A pequena Meleque estava viva. E esteve ali, diante dela. Num impulso, Zeynep se levantará rapidamente do sofá, mesmo ainda fraca. Cadê? Perguntará, olhando ao redor, completamente desnorteada. Cadê a menina? Eu só posso estar louca. Ela se virará para Gonu, os olhos ardendo, a voz carregada de desespero. Cadê a Turna? Cadê a minha filha? Ela está viva, não está? Como isso é possível? A cada palavra, a raiva crescerá. O ódio se misturará à dor.
Zeynep estará à beira de perder o controle. Nesse momento, Gonu pedirá calma. Ela respirará fundo, tentando conter o próprio desespero. Zeynep, querida, por favor, dirá, com a voz trêmula. Você precisa ficar tranquila. Assim você vai acabar passando mal de novo. Eu posso explicar tudo para você. Mas Zeynep não aceitará. Revoltada, com lágrimas nos olhos, ela rebaterá imediatamente. Explicar? Explicar tudo o quê? Que a senhora me enganou esse tempo todo. A voz sairá cortante. Eu sabia. Continuará ela. Eu sabia que a senhora estava estranha. Foi por isso que decidi segui-la. Zeynep fará uma breve pausa. O olhar ficará duro. Mas eu jamais imaginei, dirá, quase sem fôlego, que estivesse escondendo um segredo tão perverso quanto esse. O silêncio tomará conta do ambiente. E a verdade, finalmente, começará a vir à tona. A minha querida Turna. Zeynep gritará, com a voz quebrada. A minha filhinha está viva. Como você pôde mentir assim para mim? Como pôde me enganar dessa forma? Nesse instante, Gonu perceberá. Toda a culpa está prestes a cair sobre seus ombros. O rosto da idosa empalidecerá. O coração baterá descompassado. Angustiada, ela tentará se defender. Espera aí, Zeynep. Dirá, aflita. A situação não é bem assim. Ela estará prestes a confessar que acabou de descobrir que Meleque está viva. Que também foi enganada. Que não sabia de tudo. Mas não haverá tempo. Tomada pela fúria, Zeynep explodirá. Já chega. Eu não quero ouvir mais nenhuma palavra. A voz sairá alta, cortante. Onde está a minha filha? Onde está a Turna? Zeynep não esperará resposta. Num impulso, ela sairá correndo para fora da casa, gritando o nome da menina. Sem imaginar que Meleque havia fugido mais uma vez. Desnorteada, Zeynep andará pelas ruas. O olhar perdido. O coração em pedaços. Meleque! Chamará, entre lágrimas. Minha filha, por favor. Ela chorará, implorando em voz alta. Sou eu, a sua mãe. A jovem dará a volta no quarteirão. O desespero só aumentará. Mas, ao retornar próximo à casa de Meleque, ela verá algo que fará seu coração disparar. A menina estará sentada sozinha na calçada. Imóvel. Zeynep parará por um instante. Respirará fundo. Então, começará a se aproximar lentamente, com medo de assustá-la. Os olhos marejados. A voz embargada. Meleque, meu amor. Dirá com cuidado. Sou eu, Meleque, a sua mãe. A criança, porém, terá uma reação inesperada. Ela permanecerá paralisada. O olhar fixo em Zeynep. Fria. Distante. Zeynep se aproximará ainda mais. Ajoelhar-se-á diante da menina. O coração quase sairá pela boca. Querida, insistirá, chorando. Sou eu, meu amor. Sou eu. De repente, a resposta cairá como um golpe. Você não é a minha mãe. Zeynep ficará sem reação. O chão parecerá desaparecer sob seus pés. O semblante se fechará. O coração se partirá em silêncio. Ela olhará para a pequena, sem conseguir conter as lágrimas. Querida, dirá, com a voz trêmula. Eu posso explicar tudo para você. E, naquele instante, ficará claro que recuperar o amor da própria filha será muito mais difícil do que Zeynep jamais imaginou. Eu não fiquei longe de você porque eu quis. Zeynep insistirá, com a voz embargada. Eu juro que não. Mas, em vez de tocar o coração da menina, aquelas palavras só aumentarão a revolta de Meleque. No mesmo instante, a pequena rebaterá, dura, sem hesitar. Uma mãe nunca abandona seus filhos. Antes que Zeynep consiga dizer qualquer outra coisa, Meleque sairá correndo. Entrará em sua casa simples. E trancará a porta com força. O som seco da fechadura ecoará como um golpe no peito de Zeynep. Ela ficará fora de si. Num impulso, correrá até a porta. Baterá. Chamará. Gritará pelo nome da filha. Turna. Me escuta, por favor. Do lado de fora, o desespero tomará conta. Gonu, com pena da filha, tentará se aproximar. Por favor. Pedirá, aflita.
Para com isso, Zeynep. Você precisa me ouvir. Por favor. Mas Zeynep se desvencilhará com violência quando Gonu tentar segurar seu braço. Chega! Gritará, transtornada. Eu não quero ouvir nada de você. Nem uma palavra. Tomada pela fúria, ela se afastará. E, antes que consiga ir embora de vez, ela dará de cara com Sully. A mulher estará ali, observando tudo de longe, com um olhar carregado de deboche. Zeynep ficará chocada com a audácia. Sully cruzará os braços e disparará, fria. O que você pensa que está fazendo aqui atrás da minha filha? O sangue ferverá nas veias de Zeynep. Por quê? Ela gritará. Por que você mentiu para mim? Você ficou louca, Sully. A dor se transformará em revolta. Por que fez isso comigo? Você mentiu dizendo que a minha filha tinha morrido. Como teve coragem? Sully não demonstrará arrependimento algum. Pelo contrário, com desprezo, ela responderá. Primeiro, Amelek é minha filha, não sua. As palavras serão afiadas como facas. Você não passa de uma sequestradora de crianças. E eu menti mesmo. Porque você é louca. E jamais nos daria paz. Sully dará um passo à frente. Está satisfeita agora? A minha filha não quer saber de você. E finalizará, cruel. Vá embora daqui. E não volte nunca mais. Sem dizer mais nada, Sully entrará na casa e fechará a porta. Zeynep começará a chorar convulsivamente. O corpo tremendo. A alma em pedaços. Ao perceber que não há mais nada a fazer, que a situação, naquele momento, não tem volta, ela decidirá ir embora. Gonu ainda tentará amenizar a dor, tentando explicar a realidade, tentando fazer Zeynep entender, mas ela não ouvirá, não olhará para trás, não aceitará consolo algum. Pouco depois da grande descoberta, uma coisa ficará clara. Zeynep estará completamente fora de si. Zeynep voltará para casa completamente transtornada. O rosto inchado de tanto chorar. O olhar perdido. O corpo ainda tremendo. Assim que entra, dá de cara com Sina. O homem se assusta ao vê-la naquele estado. Zeynep perguntará, preocupado: o que está acontecendo com você? Por que está com essa cara de choro? Ela o encara por alguns segundos. Respira fundo. E então solta, quase sem voz: Sinai. Ela está viva. O ex-policial franze o semblante, confuso. Como assim, Zeynep? Questionará. Do que você está falando? Quem é que está viva? Nesse instante, ela joga a bomba. A minha turna. Dirá, com a voz falhando. A minha filhinha está viva. Sina arregalará os olhos. O impacto será imediato. Ele perceberá, naquele segundo, que Zeynep já sabe da verdade. Engolirá seco. Baixará o olhar. Tentará disfarçar o nervosismo. Zeynep dirá, com cautela: você tem certeza absoluta disso? Revoltada, ela responderá sem hesitar: tenho certeza. Eu vi a menina com os meus próprios olhos. As lágrimas voltarão a escorrer. Eu confrontei a Sully. Continuará. Perguntei por que ela mentiu para mim. A voz sairá entrecortada pelo choro. E sabe o que ela disse? Que mentiu porque eu sou louca. Para me manter longe da minha filha. Da minha turna. Sinan perceberá o desespero na voz da esposa. Zeynep chorará de soluçar. O sofrimento será impossível de ignorar. Ele abaixará a cabeça. O silêncio dirá mais do que qualquer palavra. E Zeynep perceberá. Algo estará errado. Muito errado. Ela o observará com atenção. O coração apertado. O que foi, Sina? Insistirá. Por que você está assim? Ele demorará alguns segundos para responder. Respirará fundo. Engolirá seco mais uma vez. Até que, finalmente, falará. Zeynep. Tem uma coisa que você precisa saber. Ela franzirá o semblante, assustada. Como assim? Perguntará. Do que você está falando? Sinan fechará os olhos por um instante. A voz sairá pesada. Eu não aguento mais isso. E, naquele momento, ficará claro que a dor de Zeynep ainda está longe de acabar. O silêncio pesará no ambiente. Sinan respirará fundo.
E, com a voz carregada de culpa, finalmente dirá: eu preciso falar a verdade. Eu sabia há um bom tempo que Ameleque estava viva. Zeynep ficará em choque. O mundo parecerá girar ao seu redor. Ela o encarará, completamente desnorteada, e perguntará, com a voz falhando: espera aí. Como assim? Você sabia da verdade? Sinan passará a mão pelos cabelos, nervoso. Sabia, Zeynep. Admitirá: eu sabia, sim. Mas não fazia ideia de como te contar isso. Ele tentará se aproximar. Você precisa me ouvir, por favor. Insistirá. Mas isso será demais. Zeynep se revoltará no mesmo instante. Quando Sinan tentar tocá-la, ela se afastará bruscamente. Eu não acredito nisso. Gritará, fora de si. Você me enganou. Mentiu para mim esse tempo todo. A dor se transformará em fúria. Isso tudo é uma grande farsa. Como você pôde fazer isso comigo? Como tem coragem de me olhar nos olhos agora e dizer que sabia de tudo, mas não me contou nada, dizendo que era para me proteger? Zeynep estará completamente descontrolada. Você é louco. Continuará, perturbada. Só pode ser louco. Desesperado, Sinan implorará: por favor, Zeynep, me escuta. Eu imploro. Mas ela não permitirá. Eu não quero saber de você. Gritará. Não tenho nada para ouvir. A decisão estará tomada. Acabou. Sinan. Acabou tudo entre nós. O homem ficará paralisado. Como assim, acabou? Perguntará, sem acreditar. Zeynep responderá, fria, sem hesitar: acabou tudo. Eu vou pedir o divórcio. E não fico aqui nem mais um segundo. Sem pegar nada, apenas com a roupa do corpo, ela sairá de casa. Furiosa. Devastada. Decidida. Pouco depois, Zeynep chegará à mansão da senhora Kait. A advogada a observará atentamente. Os olhos de Zeynep estarão vermelhos, inchados, marcados pelo choro. Preocupada, Kait se aproximará. Zeynep. Dirá, com cautela: o que está acontecendo com você, minha querida? Por que está assim, tão tensa, com os olhos cheios de lágrimas? Zeynep respirará fundo. O peito doerá. E, então, sem forças para guardar mais nada, ela finalmente revelará toda a verdade. A Turna. Zeynep dirá, com a voz falhando: a minha Turna está viva. E o Sinan sabia de absolutamente tudo. Kait engolirá seco. No mesmo instante, ela entenderá. A verdade veio à tona. Mas algo ficará claro para a advogada. Sinan não contou tudo. Mantendo a aparência de surpresa, Kait fingirá choque. Minha querida. Dirá, cautelosa. Você tem certeza disso? Certeza absoluta? Zeynep balançará a cabeça. Firme. Tenho. Eu vi a menina viva com os meus próprios olhos. E a Sully admitiu tudo. O olhar de Zeynep se endurecerá. Agora eu vou pedir o divórcio. Porque tudo o que eu vivi foi uma grande mentira. Ela respirará fundo, tentando se recompor. Será que eu posso ficar aqui por alguns dias? Pedirá, fragilizada. Kait sentirá imediatamente. Claro que sim, querida. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Zeynep agradecerá em silêncio e seguirá para o quarto. Assim que ela se afastar, Kait começará a roer as unhas, nervosa. O medo tomará conta. De repente, o telefone tocará. Ela correrá até o escritório e atenderá às pressas. Sinan. Dirá em voz baixa. Ela está aqui. Ela sabe da verdade. Kait fechará os olhos por um segundo. O que foi que você contou a ela? O que aconteceu de verdade? Do outro lado da linha, Sinan responderá, desesperado. Eu não sei como. Mas ela descobriu tudo. Dona Kait. Ela quer o divórcio. A voz dele tremerá. E agora? O que é que eu faço? Kait respirará fundo, tentando manter o controle. Meu querido. Dirá, firme. Nós precisamos conversar pessoalmente. Não agora. Ela pensará rápido. Mais tarde. Quando a Zeynep sair, vem até aqui. Precisamos esclarecer tudo. O tom ficará tenso. Ela não pode descobrir nada do que eu fiz. Nada.
A verdade não pode vir à tona de jeito nenhum. O medo será evidente. Se isso acontecer, ela completará, aflita. Tudo o que planejei vai por água abaixo. Enquanto isso, no quarto da mansão, Zeynep estará profundamente abalada. Sentada na cama, o olhar perdido, o coração em frangalhos. Tudo o que viveu, tudo o que acreditou, não passou de uma grande mentira. A dor se misturará à revolta. E, tomada por essa sensação, Zeynep tomará uma decisão. Sem avisar ninguém, ela sairá da residência, determinada a encontrar Dona Gonu. Agora, mais do que nunca, Zeynep precisa esclarecer tudo e colocar, de uma vez por todas, os pingos nos is. Assim que Zeynep sair da mansão, Sinan chegará. Ele entrará apressado, visivelmente abalado. O que nenhum dos dois imaginará é que Doru estará por perto. A jovem já saberá que Turna está viva. E, ao ver Sinan ali, naquele lugar, sentirá um aperto estranho no peito. A desconfiança surgirá na hora. Sem fazer barulho, Doru se aproximará e começará a ouvir tudo. No escritório, Kait andará de um lado para o outro, roendo as unhas, completamente nervosa. Sinan, dirá ela, tentando controlar a situação. Você não pode contar a verdade para Zeynep. Ela nunca vai entender. E jamais vai me perdoar. Sinan estará fora de si. Eu não vou contar nada a ela. Responderá, tenso. Porque quem precisa revelar a verdade é a senhora. Ele respirará fundo. Fique tranquila. Mas eu preciso de ajuda. Caso contrário, Zeynep nunca vai me perdoar pelo resto da vida. Kait tentará manter a pose. Vamos pensar em alguma coisa, Sinan, dirá, forçando calma. Eu prometo. Mas você precisa ser frio. Precisa manter a cabeça no lugar num momento difícil como esse. Sinan passará a mão no rosto, exausto. E como eu vou manter a calma numa situação dessas, Dona Kait? Perguntará, quase sem forças. Eu não sei o que fazer. Não faço a menor ideia. Nesse exato instante, tudo ficará claro para Doru. Os olhos da jovem se arregalarão. O coração disparará. Então é isso. Pensará, em choque. A minha mãe sabia de tudo desde o começo. Foi ela. Foi ela que inventou a morte da Turna. A dor se transformará em revolta. Sem pensar duas vezes, Doru entrará no escritório. A presença dela pegará Kait completamente de surpresa. Espera aí! Gritará Doru, revelando-se. Kait ficará de queixo caído. O rosto perderá a cor. Tomada pela fúria, a jovem avançará verbalmente, sem medo. Quer dizer então que foi você que inventou toda essa mentira? A voz sairá carregada de ódio. Você não percebeu o sofrimento da Zeynep? Não viu o que ela passou? Como teve coragem de fazer uma coisa dessas? Doru estará com os olhos marejados, mas firmes. Ali, naquele instante, não restará mais dúvida. A verdade começou a escapar. E nada será como antes dentro daquela casa. Por favor. Kait tentará argumentar, completamente desesperada. Não fala nada, Doru. Você não pode fazer isso. A voz sairá fraca. As mãos tremerão. Mas, antes que Doru consiga responder, antes que qualquer mentira seja dita, Zeynep aparecerá. Ela estará parada à porta do escritório. O olhar atento. O rosto ainda marcado pela dor. O que é que eu não posso saber? Perguntará, firme. Que verdade é essa? O silêncio cairá como uma sentença. Kait ficará atordoada. O ar parecerá faltar. Os olhos se arregalarão. O corpo começará a vacilar. Ela dará alguns passos para trás. Tentará se apoiar em algo. Mas não conseguirá. De repente, Kait cairá dura no chão. Doru se assustará. Sinan correrá até ela. O desespero tomará conta do ambiente. Pouco tempo depois, Kait será levada às pressas para o hospital. Zeynep observará tudo em silêncio. O coração acelerado. A mente em turbilhão. Ela saberá, ali, que a verdade está mais perto do que nunca. E que, a partir daquele momento, nada mais poderá ser escondido.